a mais um episódio das sagas, das histórias que eu estou compartilhando com vocês aqui nesse canal. Para quem não me conhece, sou Anderson Dick, sou fundador da Feltec, mas hoje eu estou aqui para contar uma história que nem é minha, é uma história desse cara aqui, ó. Se apresenta aí, quem não conhece. Opa! Então, meu nome é Luiz, para quem não me conhece, sou diretor técnico aqui na Feltec USA. Como é? De estagiário a sócio? De estagiário a sócio, né? Estamos há mais de 10 anos juntos, né? E o Anderson tá me espionando aqui, eu tava mexendo aqui na minha queridinha BMW 50 tons de cinza. Bom, mas é o seguinte, ó. O episódio de hoje é para falar dos projetos do Luiz, em especial dessa BMW V12 aqui, que eu sou louco, que ele é louco, que todo mundo é louco aqui para saber, para mexer. E vocês vão ver um negócio aí diferente. Pô, eu não sei se já tem alguma no mundo que já fez isso. Mas não é só isso. Hoje nós vamos mostrar um pouquinho da oficina aqui, vamos mostrar um pouquinho dos projetos que a gente está fazendo. O outro projeto do Luiz, que também é um pouco maluco, que alguns de vocês já viram aí fazendo zerinho aí. Mas hoje nós vamos mostrar um pouco do motor por dentro. Então, senta aí, café da manhã, prepara chimarrão aí, pão de queijo e assiste na TV, porque hoje o episódio vai ser legal e hoje é um episódio especial dos carros do Luiz aí. Começando esse episódio, vamos fazer o seguinte, ó. Luiz, vamos falar um pouco da história da BMW, dessa 750, ou por que ela representa para ti, na verdade, e por que tu quis comprar esse carro? Nossa, mas vai ser uns 3 episódios. Não, calma. Resume aí. Então, o resumo da história é o seguinte, né? Eu sempre gostei de carro europeu, né? Sempre gostei de carro europeu. Então, tipo, Cadete, Calibra, Ômega europeu, na verdade, né? Que são os carros que a gente tem no Brasil, mas é tudo europeu. E BMW, eu sempre gostei de BMW, mas BMW no Brasil não é a mesma facilidade de achar ou ter que nem aqui, né? Sim. Aqui tem muito mais, né? E esse modelo aqui, o 750, né? Em específico, esse chassi que eles chamam de E32, marca a reintrodução da BMW como Alemanha, período pós-guerra, vamos se dizer, eles tentando fazer coisas melhores. Não muito tempo antes teve a BMW E30 M3, né? Então isso é bem naquele início, aquela rampa que a BMW começou a crescer, tem uns carros bacanas, né? De novo. Esse aqui é o primeiro V12 que eles fizeram depois da Segunda Guerra Mundial. Ah, é? Então, tipo, tem um monte de coisa peculiar dessa geração. Por exemplo, primeiro carro que saiu com airbag no mundo. Esse carro. Já usava borboleta eletrônica. Que ano que ela é? 1991. 91, cara. E ela foi lançada em 88, né? Esse daqui é uma 91, mas em 88 já tinha isso, né? Então, airbag, ABS... Mostra o interior aqui, vamos... Borboleta eletrônica, ela já tinha borboleta eletrônica. Borboleta eletrônica, né? Eu não sabia isso aí também, tu que falou aquele dia. Duas borboletas eletrônicas em 91, cara. Ela tinha algumas coisas peculiares, né? Tipo, injeção eletrônica não era novidade naquela época, né? Mas essa daqui tem duas, né? Sim. Tem uma para cada lado. E eles fizeram uma coisa interessante nesse V12, né? Que dá pra ver os 6 cilindros. Esse motor, ele é basicamente o que eles chamam de M20 da BMW, que é o motor 6 cilindros em linha. Esse aqui é o M70, tá? Que é o V12. Mas ele é literalmente parte de cima do bloco e cabeçote é um M20. Até a ordem de ignição. Sim. Tudo nesse motor é duplo. Então ele tem 2 distribuidores, um de cada lado, certo? Uma borboleta de cada lado e os coletores de admissão não são nem compartilhados. Nem compartilhado, né? Não, o motor trabalha como se estivesse separado. Tu vai compartilhar? Não, calma que a gente não tá falando sobre essa história ainda. Vamos chegar lá ainda. Vamos chegar lá ainda. Resumo da história. Esse motor são literalmente 2 6 cilindros unidos pela Brabham. Sabe que a gente brinca, né? Não, o V8 são 2 4 cilindros. Esse caso é. Tanto é que dá pra desligar uma injeção e ela roda como se fosse um 6 em linha. Sim. Né? Que esse era um dos objetivos. Eles queriam um carro confiável, um carro potente, um carro suave. Porque esse aqui é o carro de luxo, né? Não é uma M. Né? Sim. Então ele era pra ser... Para o cara andar na autobahn ligeiro, sem fazer barulho, né? Então essa é a ideia, né? E umas coisinhas estranhas, né? Ele tem tipo um porta-esqui de neve lá no banco. Eu tirei, tá? Então não tá mais lá. Mas ele tinha um porta-esqui para tu poder carregar teus esqui para tu andar nos Alpes, né? Essa coisa peculiar, né? É um carro de família, um carro de dia a dia, de família. É, carro de dia a dia. E conta a história de quando é que tu comprou ele aí. Cara, esse carro assim, eu tava procurando fazia tempo, né? E eu tava procurando ou ela, que é uma 32, ou uma 38, que é a do James Bond, né? Que é uma geração depois, né? Casualmente tinha uma aqui, não tá mais aqui. Não tá mais. Saiu. Só que é difícil de achar essa daqui deu sorte, né? O cara era de Atlanta mesmo, e ele era um dos chefes de oficina de uma concessionária da BM. E ele tinha várias BMs, né? Várias BMs projeto, e essa aqui era uma delas, né?
E daí eu fui lá, conversei com ele e acabei comprando. No dia que eu cheguei lá, quando eu cheguei pra ver, a gente girou a chave, a traseira dela ergueu no alto, assim. Ela tem suspensão hidráulica original e deu um pau no sensor. E daí o cara me olhou com uma cara assim, perdi a venda, né? O cara, e eu ao contrário, né? Agora que eu espremo mais um pouquinho, né? Daí eu falei com o cara e ele, meu, a única opção que eu vejo, eu tenho um jogo de suspensão A-bar, mas é duro e não sei o que, não sei se tu vai querer. Não, vamos fazer um... Cara, se tu trocar pra mim, eu compro o carro. No fim das contas ele fez isso. Então ela já tem um kit da EBA B8, que ele chama, da Bilstein B8, que é o mais forte de amortecedor e mola. Tem até quando a gente levanta aqui pra ver. Tu queria ver o interior, né? Vamos ver o interior. Vamos ver o interior. Interior primeiro. Porque esse carro, quanto tempo tu tem ele? Quase 2 anos já. Quase 2 anos, né? Quase 2 segurou anos. andando original, né? Cara, me segurei andando original um bom tempo, cara. Um bom tempo. Porra. Quem não lembra disso aqui? Presentinho do nosso amigo TK. Ó, atende que é importante. Olha aqui. Presentinho do nosso amigo TK. Isso aqui é o seguinte, ó. O Mazda RX-7 que o TK comprou veio com esse volante. Veio, né? Era. Veio com esse volante. Mas isso aqui tu trocou. Eu troquei o emblema. O emblema tu botou da Alpina. Tá. Quer dizer, não me lembrava desse emblema. Por causa que não existia a M, né, dessa série, mas existia a Alpina. Sim, que era a B7. É a B7, exatamente. Sim, que é um carro, meu Deus do céu, raríssimo, Sim, né? Exatamente, é bem raro e daí tem várias opções da B, inclusive tem uma versão turbo desse carro. Olha aqui, eu vou botar aqui no canto do vídeo uma B7 pra vocês terem uma ideia desse carro aqui por fora. É bem legal, cara. E daí a B7 é a versão da Alpina nessa geração. Na E38 daí virou a B11, B11, B12. Então tipo a Alpina é parecido com as M's de antigamente, mas o objetivo não era pura performance. Sim. Era manter a elegância do carro com mais motor, né? Então não era de corrida totalmente. E os bancos aqui, cara, eles estão em muito bom estado. Qual que é a quilometragem que esse carro tá? Tá com cerca de 150 mil milhas agora. Sim, que é 240 mil quilômetros. Isso. Então, olha só os bancos aqui, cara. Vou dizer, tu não pintou eles, né? Não pintei, não fiz nada. Eu só hidratei, limpei, né? Lavei, troquei carpete, né? Fiz umas coisas. Banquinho de criança aqui, ó, dos dois, ó. Os dois filhos do Luiz. Eles adoram, né? Adoram. E ela é um câmbio automático, né? Ela é um câmbio automático de 4 marchas, né? Da ZF. E qual que é a performance dela original, assim, os números é... Cara, tipo assim, o 0 a 100 dela é uns 7 segundos, tá? Ela não é rápida, mas não é lenta, né? Mas essa... também foi o primeiro carro da BMW que participou daquele Gentleman's Agreement de ter limitador a 250 por hora. Ela limita a 250, sem limitador dá quase 300, original. E o motor é um V12 5.0. Exatamente, é um V12, 5 litros. Da época que 50 significava 5 litros ainda. Exatamente. E ela tem 2 comandos em cima, né? Um comando só de cada lado. Né? Então não é comando no bloco, mas não é duplo comando. Então ela é... cada 6 cilindros tem um comando. Que mais? Os caras vão perguntar aqui quanto tu pagou nela. Cara, foi uma barbada, vou dizer. Eu paguei 4,5, né? $4.500. Mas ó, lembrando, os Estados Unidos sofreu uma mutação nos últimos anos. Os carros valorizaram, né? Esse carro hoje não vale menos que 15. Tipo, Caramba. tudo fez assim, ó. Absurdo, né? Eu comprei na hora certa. Tu comprou na baixa do... eu comprei na baixa. Porque agora tudo subiu, né? Não se encontra dessas. É raro encontrar. Muito menos por esse preço, né? Mas é bem interessante, assim, ó. Aqui no porta-malas, né? Aí tava mexendo em umas coisas. Esse aqui é a conexão do módulo do telefone. Que a gente tirou. Ela tem telefone original. Né? Tem as caixas de ferramentas. Se eu abrir aqui, vai sair alguma coisa? Vai cair ferramenta daí, porque acho que tava meio solto as ferramentas. Esse dia eu tava mexendo nisso. Então é triângulo, caixa de ferramenta. Tem umas ferramentas aqui, né? Tá faltando. Até eu tava organizando e tirando. Então tem as ferramentinhas aqui, né? Olha aqui, ó. Olha quem chegou ali, ó. Quem chegou aqui, ó. Aí o Luiz, como boa má influência, influenciou nosso amigo Renan aqui, ó, que caiu no golpe e comprou uma BMW também. Velha V12. Claro que era a máquina, super esportivo. Não, aqui, ó, então, olha a diferença, ó. Essa é a E32, né? É, E32. E essa é E38. E38. Nós estamos falando os detalhes da E32 ali. Fala aí o que são as diferenças desse carro para aquele ali. Cara, eu me impressionei um pouco algumas coisas que tinha na época, né? Primeiro é sensor de estacionamento, que é um negócio... Aqui naquela é? 95. Essa é uma das primeiras, ele comprou uma das primeiras. E essa aqui vem com 2 sabores de roda, ó. Sabor Tutti Frutti e o... amendoim. E aqui ele botou a roda nova. Não, mas tá ficando legal que ele tu comprou as rodas e a dianteira não serviu, né? O pneu tá muito alto, tá até aqui dentro, mas ela tem... Cara, mas ficou legal. Ficou legal, cara. Encheu a caixa de roda e o pneu não é pequeno, sabe? O pneu não... Não, ela tá satisfeita. A roda dianteira. O pneu. Só o pneu então. Só que aro é? Esse daqui era o 20. Aro 20, 245,
45. Preciso de um 35 aqui. É. Mas é novo o pneu. É novo. Ah, é novo. então troca. É zero. E essa aqui então é uma 750 IL, só que do modelo mais nova, né? Cara, a caixa de roda ficou muito ficou legal. legal, né? Encheu o pneu, cara. Encheu. Tanto é que nem parece C20, né? Dá pra abrir aqui dentro? Ou... Não parece. Dá. Essa película espelhada, isso aí é proibido, cara. Não, isso daqui é a tela pro... Não, mas tem uma película espelhada aqui. Essa aqui é coisa de Magal, dos anos 90. Isso aqui é de mafioso. Teu telefone... Não, só um pouquinho, deixa eu filmar. O cara levando pneu nos bancos caramelo, ó. Cara... Olha essa sacanagem. Olha ali, ó. Pneu no banco caramelo. No porta-mala. Cara, mas o carro é inteirinho. Ó, os bancos aqui. É o telefone ali. Telefonão, ó. Que funciona. Cara, imagina... Funciona? Só botar um chip. Só colocar o chip. Isso aí deve que não tinha Aqui, chip. ó. O rádio, disqueteira no porta-mala. Cara, bem bonitos os pretos aqui do plástico, hein? Tá inteiro. Cara, ela tá bem inteira, meu. A pintura dela tá boa também, cara. E quanto tu pagou nessa aqui? 4 mil. 4 mil, caramba. Mas aí foi meu achado. É. Eu cheguei um dia assim, mandei mensagem pro Renan, achei. Liga pra esse cara aqui, ó. Abre o motor e vamos ver o motor. O motor é igual, os dois? O motor é igual. Ah, mas é um pouquinho maior. Tem um pouquinho mais de curso sobre aqui. Mas é 5.0? 5.2. Quantos HP tem essa aqui? Uns 20 cavalos a mais, né? 345, eu acho, de motor. E essa aqui é 5 e abre o capô pra frente. E essa aqui é 5 marchas. Ó, essa abre o capô pra frente. Tanto é que tem zoeira entre os puristas, né? BMW de verdade, o capô é o inverso. Porque daí é a série 6 antiga, você lembra? A série 6 antiga? Capô é inverso, né? Então, Inverso. tipo, tem essas frescurinhas de purista. Né? A Open White. Tem espaço sim. Quer ver? Ó? Vamos... Cara, dá pra botar um ProCharge aí, eu acho. Você acha, né? Vocês viram aí então ó, as duas BMW, a gente fez essa coleção especial aqui só para poder mostrar para vocês, 24 cilindros. claro, o que era toda a história da BMW aqui. Foi feito um esforço muito grande pelo time de produção aqui para adquirir duas BMWs séries especiais agora. Nossa, pra gente raríssimas, mostrar, raríssimas. Cara, essa aqui, 50 tons de cinza, acho que nunca foi vista antes. Bom, Luiz, aí no final das contas é o seguinte, tu ficava só azulando para me dando ideia, e era quando para ti fazer os projetos não saía muito, né? Sabe como é que é, Tá. né? Aí agora, deixa eu mostrar para vocês aqui, vocês já vão entender o teor da maldade, ó. Olha o que tá ali no chão, ó. Alguém reconhece aqui, ó? Olha aqui, ó, um turbo, escapamento, etiqueta eletrônica. Levanta aí, vamos mostrar qual que é o plano aí. Então tá, ó, o plano é fazer essa série 7 V12 e andar como um V12 moderno, né? Então, tipo assim, esse carro aí tem um pouco mais de 300 cavalos original. Vamos ver se a gente consegue multiplicar esse número, né? Tá, mas aspirado, o V12 não fica bom? Não dá? Tem uma questão que, olha só, eu vou tentar me salvar, tá? Eu sou o cara do aspirado, eu gosto de aspirado, mas olha, a gente ligou ela aspirado. Não dá. Então. Não dá. Não dá. O ronco dela Cara, não é legal. impressionante, o V12 da BMW não fica ronco. Não, por causa dessa ordem de ignição que eles inventaram, pra ser mais suave. Na verdade é pra ser mais fácil, eu acho. Não, cara, é que assim, ó, a maneira com que eles fizeram realmente é mais suave e o motor responde mais linear. Mas tem menos performance de alto e o ronco é ruim. Inclusive existe Ferrari assim, não sei se você sabe. Não. Existe Ferrari, acho que é 456. Tem V12 dianteiro com essa ordem de ignição, ninguém gosta da Ferrari. Porque ela não parece uma Ferrari. 456 é assim. Então tipo assim, se tu fizer cano naquela Ferrari, fica com o ronco dessa BM, que não é legal. Então é o seguinte, vocês querem ver o barulho dela aqui sem cano? Daqui a pouco a gente mostra. Mas mostra antes então aqui o que é a ideia. Então, tipo assim, agora a gente soltou aqui, né? Tem duas espingardas dupla agora aqui, né? A gente cortou os canos dela, né? Tá, então é o seguinte, já baixou o carro, já passou a serra aqui. Já passamos a serra, né? Aqui não tem tempo ruim, né? O negócio é fazer funcionar. E agora a gente botou aqui no chão aqui o nosso layout inicial do que a gente acha que vai ser a pressurização para ter essa turbina lá atrás, né? Vamos botar a turbina lá atrás. Sim, então a ideia vai os 4 em 2 para 1. Exatamente, daí um só até lá atrás, fazer as curvinhas que tiver que fazer, né? E botar essa turbina aqui, né? Uma Garrett, uma GT35 84 RS, né? Por aqui, nessa região, né?
Então aqui a gente vai ter duas... o bom é que o Luiz não precisa usar filtro, né? Ele é o cara contra filtro de ar. Tô me sacaneando nesse negócio, né? Tudo, ó. O filtro... Tudo mas, que o cara, Luiz vai fala foda, mal, que o aspirado que é bom, o filtro de ar é coisa de boca. E vai, agora cara, ele... e tá me doendo, né? Mas tipo assim, a roda é bem aqui, né? Então vai virar voando coisa. Eu vou estar fazendo meus burnout violentos, zerinho, vai voar borracha na turbina. Areia no olho do outro é colírio. Vou ter que botar um filtro aqui, fazer um anteparo aqui, ó. E olha só, esse negócio aqui eu achei bem bacana que eu encontrei. Um escapamento que tem meio aquele estilo antigo DTM, né? Com os escape quadrado atrás. Ela originalmente, inclusive, era assim. Ela tinha um escape com 2 cano quadrado atrás. Como é que vai ficar? Então a ideia é ter mais ou menos um troço mais ou menos parecido com isso daqui. Vai ficar legal, ó. Porque fica bem o estilão assim. É o estilo dela, né? É bem legal, né? Anos 90, final dos anos 80, anos 90, né? Mas, de novo, né? Com a modernidade, né? Olha quem tá aqui. E tu vai fazer a coisa certa, né? Com certeza, né? Cara, não, tá louco. Montar um negócio hoje isso aqui, pra quem não viu, acompanhou os últimos vídeos, essa é o etiquete eletrônica do Turbo Smart, que a Fueltech tá controlando. Tem na Ferrari, tem no meu Calibra. Não botei no C8, me arrependi até hoje. Uma hora dessa vou ter que botar. Vou ter que mexer naquela pressurização toda lá e tudo e botar duas, né? Uma de cada lado. E aí aqui, na verdade, a ideia da turbina atrás, na verdade, ela é porque não tem espaço na frente, né? O motor, o cofre ali, tipo, cara, não cabe nada. Sim, vamos olhar aqui, ó. Apesar de ser um carro diferente, ó. Mas é a mesma coisa, né? Tipo assim, tem pequena diferença. Essa BMW aqui, ela é maior de modo geral, mas, cara, tu vê... Aquela lá tem menos espaço ainda. Esse espaço que tu consegue ver aqui que é pequeno, na outra é menor ainda. Né? Então, tipo assim, talvez desse pra botar uma num canto, algo do tipo, mas como passar toda a tubulação do escapamento pra cá, né? É um trabalhito. E tem outra, né? Ela é bacana ser um projeto diferente, né? A turbina atrás é um troço legal. Carros com turbina turbo atrás é raro de ver, mas eu, por exemplo, tenho um grande amigo nosso que é o Alex Wagner no Brasil, que tem uma BMW 540, né? Que é dessa geração. É da geração, mas é uma série 5. Uma série 5. É uma E34. É uma V8 que tem exatamente um turbo atrás também. Esse carro anda assim já por uns 8 anos que ele anda. Cara, e é gostosa de andar. Cara, do caralho, né? E o ronco ficou incrível. Então eu tô curioso pra ver o barulho. Vamos fazer o seguinte, vamos dar uma ligadinha nela agora. Vamos ver como é que é. Olha só, eu tenho uma dúvida. Eu não sei se é 2 Opala o ronco ou 4 Chevette. Então, vamos ver o que vocês acham. Ou 2 Opala ou 4 Chevette o ronco lá. Vamos ver o barulho do negócio. Na verdade, essa semana tu resolveu desmontar algumas coisas pra ver o tamanho da encrenca e já... Cara, ela é um carro 91, né? Então, por mais que não tenha 1 zilhão de quilômetros, ela é rodadinha, tem mais de 200 mil quilômetros. Tem 30 anos nas paletas praticamente, né? Então a gente refez toda a suspensão dianteira, literalmente todos os braços, bucha, bieleta, o que for imaginar. E daí eu aproveitei e botei freio das 335 moderna com kit M. Né? Então o freio bem grande com pinça Brembo de 4 pistões. Já botei aqui uns flexíveis de aço. E ela já tem os amortecedores bacana, né? Sim. Então tipo, nessa parte tá legal. Legal que ela já tem, ó, tomada de ar na frente pro freio. Que original, legal. Né? Que ela já era pesada, né? Então Sim. O cara tá na Autobahn lá, andando a 250, né? Precisa diminuir porque veio uma Mercedes na frente, alguma coisa, né? E daí tem que cuidar. Cuspindo na Mercedes agora, que desagradável. Enquanto ele tá baixando, ó, as rodas que o carro veio foram essas aqui, ó, que alguém cometeu o crime de diamantá-las. E aí ele agora conseguiu comprar a traseira com a tala certa, ó. As traseiras agora são 9,5 de largura com pneu 285/35 18. E essa borda o nesses bordão, carros né? aqui é... E essa daqui não tá diamantada, né? Essa aqui tá certinho. Sim, tá agora certinho. eu tô procurando um par dianteiro pra trocar aquela faca diamantada, né? Sacanagem. Vamos ver o barulho dela. Vamos rezar que ela liga, né? Faz uma semana que ela tá aqui parada. Ah, ela ligou mais cedo. Então tá. Vamos decidir se ela se ela tem o ronco de 4 Chevette original ou de ronco de 2 Opala. Tá bom já. Chega. Apesar de ser 3 Chevette, né? Não 4 Chevette. Não, um tava falhando cilindro. Mas É. esse é o início. Esse é o início da coisa, né? Então, vamos ver se... E o que tu já tem de... Então, o que vai precisar trocar? Eu vi que tem injetores aqui. Então tá, então eu tô com 4, com a injetor de 80.
né? Sim, ó, 3 joguinhos de injetor, ó. 3 joguinhos de 4 de 80, né? Ela tem ventilador mecânico, né? Então vou botar ventilador elétrico nela, né? Pra facilitar. 2 bombas de combustível Albra, aquelas 450. Né? Essas bombas são muito boas. Eu tenho 2 dessa na Ferrari, É. inclusive. Daí eu comprei 2 filtros original, porque já são uns filtros bem grandes, né? Então eu já vou pegar o original, montei o original na linha ali. Já coloquei uns fluido de freio melhor, já que tá botando freio melhor, um fluido de freio melhor. Isso aqui é importante, né? Muito bom esse aqui, porque ela tem que ter, né, nesse caso, né? A turbina tá lá atrás, se não tiver uma bomba de retorno... Essa aqui é uma bomba para sugar o óleo da turbina e mandar pra tampa de válvula aqui, pro motor, isso, né? Isso, se não acumula e começa a fumar. Essa aqui eu não tinha visto. Essa é a versão low budget. Porque na verdade é o seguinte, né? Muita gente compra essa daqui, muda o troço e vende pro quanto paga essa aí? 60, eu acho, 60 dólares. 60 dólares. Porque na verdade o maior, né, o que mais importa é que esse cara tem as engrenagens de metal, né? Porque vai ter óleo. Sim. Porque existem essas bombas de porão que eles chamam, né? Bomba de porão com engrenagem de plástico é pra água. Sim. Né? E daí se tu botar no óleo quente vai derreter. Mas essas aqui, assim, que é externa, não vai estar mergulhado no óleo quente, só vai lidar com o óleo quente aqui. É tranquilaço, né? Mas a engrenagem ela é de quê? Essa aqui é de metal, as engrenagens. Porque as de borracha, exatamente. Mesmo o Alex, um outro amigo meu também tinha estragado. Isso, tanto consegue ver. Essa aqui, sem sacanagem, esse é o mesmo modelo que tu encontra à venda como modelo pra turbo. É o mesmo modelo, só que esse aqui é o original industrial. Sim. Daí aqui é só ferramenta, né? Aqui a gente só tem ferramenta, né? E na verdade, assim, o projeto é mais ou menos que nem os projetos que a gente sempre faz, né? Primeiro, levanta o carro, digamos assim, faz algum mock-up, assim, monta mais ou menos para entender o que vai precisar. A turbina, as peças principais já estão aí. Vai também, obviamente, a primeira coisa é botar a Feltec, né? Tem coisa chegando, né? Então eu vou usar 2 bobinas, aquelas tipo de ômega, que tem 6 saídas, né? Estão chegando. Então eu vou tirar o distribuidor, vou botar 2 bobinas de cada lado. Ela já tem uma roda fônica 60-2 original. Como não é extrema performance, eu vou manter ele, centelha perdida, o Wasted Spark, não tem muita frescura em relação a isso. Porque até 12 bico, 12 bobinas dariam já 24 saídas. Sim, já 24 saídas. Então eu vou fazer literalmente como se fosse um Opala, a ordem de ignição é a mesma, só que cada um toca 2, né? Até teve no Brasil esses dias uma RC Racing lá do Diogo. Perfeito, o Diogo montou. O irmão do Christian, no Porto Alegre, montou uma V12 também. Tem outras também, acho que em Paraná, já teve vários com Feltec. Sim. E com certeza, né? O Feltec vai ali no painelzinho lá embaixo, uma 600. Onde é que tu vai botar ela? Aqui já tá definido. Agora na sequência eu vou começar a cortar, né? Dentro aqui, ó. Ela já tem um espaço aqui embaixo. Esse aqui é o cinzeiro, né? Logo embaixo do cinzeiro tem um espaço meio morto aqui. Então vai ficar bem perfeito aqui. Já comecei a fazer o suporte pra ela. Ela vai entrar direitinho ali. Outra coisa que eu tenho pra ela, eu consegui um câmbio de 5 marchas. Daquela legal, né? Então, tipo, esse aqui é a versão de 4 marchas. A de 5, na verdade, só encurta as primeiras. A última é a mesma relação. Sim. Só que, na verdade, esse é o problema dela. A primeira é muito longa, por isso que ela não é tão forte de 0 a 100. Quando eles botaram o câmbio de 5, ela baixou o 0 a 100 basicamente por isso. Entendi. Aquele carro é mais pesado, tem basicamente a mesma potência e tira quase um segundo desse aqui. Caramba. Basicamente com câmbio, né? Relação de marcha. Na verdade, então, nós estamos gravando esse episódio aqui para pegar em cada fase. Vamos ver como é que vai continuar esses próximos capítulos da BMW Turbo. Enquanto isso, deixa eu mostrar. Vou mostrar um pouco da tua Silverado aqui, ou como é que tu chama, da Dully? A Dully. A Dully tá passando por uma manutenção, reforma, né? Eu tive um pequeno probleminha, né? Ela rachou o radiador, né? E interessante, né? O motor tão grande, o cara não nota, né? Ela rachou o radiador e eu, mas que coisa, né? A água nem quente tava quando saía. Mas eu comecei a suspeitar, né? Alguma coisa aconteceu de errado, né? Daí beleza. Deixa eu só fazer o seguinte, eu vou só inserir agora um pedacinho do vídeo aqui para vocês entenderem a ocasião de quando rachou o radiador. De como rachou o radiador. A gente não entende como isso pode ter acontecido e por que razão. Então assistam, por favor, e tirem suas próprias conclusões aí. Por que será que rachou o radiador?
Eu acho que vocês puderam ver aí, Luiz, é desnecessária qualquer explicação mais. Eu não entendo por quê, cara. Eu não entendo por quê. Vamos agora olhar o que foi o estrago da história aí, mostra aí pro pessoal. Então o que aconteceu, né? Na verdade não vai estar aqui o estrago, porque saiu, né? Mas empurrou uma das juntas, tá? Então o que eu achei? Eu tava com um problema na alimentação de combustível, deu batente na malha fechada, não conseguiu me salvar, né? Então esse que foi que causou, deu uma afinada do lado e empurrou a junta. Só que o motor é tão grande, né? Toda a situação é tudo tão grande que ela continuava funcionando normal. Sim. Né? Funcionava normal. Agora ela tá sem os cabeçotes. Tanto que só pra situar vocês, teve aquele café em octane que eu fui de... O que eu fui? Eu fui de Ferrari, quando tinha arrumado a pressão de óleo e eu levei o Corvette preto. E ele levou o Corvette preto porque, na verdade, ele tinha vindo buscar Eu vim buscar a Dule, isso. E aí tava vazando água e tava descobrindo. Eu saí daqui, né? Saí da empresa, fui em direção ao café em octane. 15 milhas daqui, eu notei que começou a dar umas osciladas na temperatura, como se a água estivesse baixando do sensor, sabe? E eu, que estranho. No que eu parei ela na beira da estrada pra ver caindo água. Eu, que merda. Daí eu ainda achei que era só o radiador, né? Daí eu comprei um baita de um radiador de alumínio, né? Agora tem um baita radiador grande de alumínio, troquei aquele lá. Botei 2 radiadores novos na frente, um pro óleo do câmbio e um pro óleo do motor, separei. Quando eu montei tudo de novo, liguei, tava tudo certo. Cara, tem um barulho estranho. Bem no meio aqui desse lado aqui, ela ficava na lenta aqui, ó, empurrando um pouco de água pra fora, né? Então quando eu vi isso, tem que fazer direitinho, né? Daí descobri que os parafusos estavam meio frouxos, cara. Eu não sei o que aconteceu ali ainda, tá? Não sei se esticou os prisioneiros, essa parte ainda não cheguei lá. Mas daí deu uma machucadinha no cabeçote bem de canto, estragou a junta. Agora tá ali na Proline os cabeçotes. Travessei a rua, levei para eles lá os cabeçotes, tá com eles. Mas na verdade, esse motor aqui tu já tinha feito antes, ele biela, pistão forjado, virabrequim. Ele é stroker, né? Pistão, biela e virabrequim forjado, mas bom, assim, é quase um motor de corrida, né? Comando é extremamente agressivo, o trem de válvula, né? Vareta, tudo é feito, né? Vareta, tucho, tem tucho de corrida, vareta, balancim, mola com carga animal, prato de titânio. É um motor de um carro de corrida praticamente aqui. E em cima desse motor tem um compressor de parafuso, né? Da Whipple. Né, um compressor do tipo parafuso, aqui a gente consegue ver direitinho. É legal que... Ele é na verdade um compressor pequeno, ele é de 2,5 litros, né? Mas ele gira super rápido, ó. E esse daqui é o compressor. Ele na verdade ele suga o ar por aqui, né? Ele tem essa admissão aqui, vem a borboleta aqui. Ele suga o ar por aqui. E o legal é que ele é quase como um turbo compound em uma carcaça só. Ele é um parafuso que o ar entra e a cada rotação ele é comprimido até chegar à saída. E quando chega na saída empurra para dentro do motor. Então, diferente do Roots, né, que é o compressor 1471, 871, esse daqui demora algumas voltas até jogar o ar, porque literalmente ele compila a pressão, né? E o Roots é uma por vez. Né? Então, esse daqui é o compressor mais eficiente que existe. Mais eficiente, não necessariamente que gera mais potência, mas é o que tira menos potência para fazer, né? Daí eu só tava desmontando tudo, verificando tudo, né? Então, verificando tudo, e agora eu vou botar injetor da Fueltech também. Sim. Vou botar injetor da Fueltech, vou botar o FT Injector, o de 300 libra-hora. Esse aqui, ó. O último grito da performance, recém-lançado. Recém-lançado, vou botar os 300 libra-hora. Porque, cara, para uma aplicação de rua, nesse naipe, é útil. Porque se tu for ver, esses bicos, por exemplo, aqui, ó, eles são de 80, tá? Mas eu tava andando com mais pressão, para ter mais bico, tá? Sim. Só que daí a minha bomba elétrica já não gosta de andar com pressão alta, né? Então eu tava andando com quase 100 de base, pressão não dava conta, dava umas quedas de alta, pro bico ser um pouco mais de 100 libra-hora. Só que o motor já tá precisando disso. Então, resumo da história, vou botar 320, vou poder baixar a minha pressão, né? Então a bomba vai estar de boa, eu vou botar outra bomba só para garantir. Sim, porque na verdade 320 a 43 PSI ele dá 225, né? 225 libra-hora. Exatamente. Que aí no E85 vezes 4 dá 900, não, 1.800 cavalos no E85. É, por aí. Só que é o seguinte, esse motor hoje, com esse blower na velocidade máxima, o motor em si ele tem um pouco mais de 1000 cavalos. Não chega na roda porque esse cara consome, porque o câmbio automático consome. E porque porque tem um cardan de 8 metros aqui, né, mais ou menos. O cardan literalmente começa aqui, é bipartido, tem um suporte aqui no meio, esse aqui é o cardan dela. E quando a gente fala na roda é nas 4 rodas, né, porque o negócio aqui tem... Sim, tem 4 rodas, 285 cada pneu, né. É muito grande esse negócio. Então, tipo assim, ela precisa de combustível, tá? Isso aí é rateio meu, né? O famoso casa de ferreiro espeto de pau, né? E daí eu resolvi, não, já que aconteceu isso, vamos fazer direito. Botando outra bomba, refazendo a linha de combustível melhor, botando o bico melhor, trocando o dosador para um dosador melhor.
revisando o blower antes E esse de carro montar aqui de tu já novo. tem um câmbio automático bem bacana, né? Esse daqui ele tem um 4L80 futricado, né? Ele tem... Futricado, esse Esse termo aqui aí, é- quem não conhecia esse termo agora tá aprendendo. esse daqui é futricadaço. Então, tipo assim, esse carro aqui é um dos laboratórios da empresa, né? Na verdade o Tudo- câmbio 4L80 a gente desenvolveu Naquela pretinha. na 4L60, naquela pretinha, e o Isso, 4L80 e aqui. nesse carro aqui, né? Aham. O Input Expander também, a gente testou muito É. aqui, né? E tem novidades saindo por aí que a gente também tá testando Tá aqui, testando né? aí. Então, tipo assim, tem muita coisa que a gente testa. Esse carro tá sempre tomando laço de alguma maneira ou de outra. Mas a mesma coisa, né? Leva as crianças pra passear, eles adoram. Adoram botar as bicicletas aqui e ir num parque andar. Esse carro aqui é muito útil. Esse foi o início dos projetos aqui do Luiz. Vocês veem que tá Luiz todos os carros na oficina aqui, não é o típico lasanheiro. Chega sexta de noite, não tem nenhum carro funcionando. Mas faz parte, o cara, se não tem uma encrenca, não faz, né? Não, tem que ser assim, né? Cheguei sábado de manhã aqui para dar um pulo na firma. Encontrei o nosso novo soldador aqui, ó. Olha aqui, ó, os Lego no chão. Já fez alguma ou tá só olhando? Não, essa aqui foi a primeira que eu fiz em, Ah, sei já lá, fez, faz é? 15 anos que eu não soldo. Ah, Jesus. Tá bom, melhor que o Marcelo. Bah, tá horrível isso aqui, meu pá, que This terror. is Hug a Pet. Né, começou indo, né? Deu, bah, que diabo, como é que eu uso essa máquina aí? Nunca tinha usado essas máquinas cheias de botão, né? E foi, né? Tá, essa aqui é a primeira, tô fazendo agora o segundo. Ah, mas é isso aí. Isso aí é o 4 em... Na verdade é o É 4. 3 em 1 É 4 em 2 em 1, né? Então, tipo, tem 4 canos agora nela ali, né? Sim, te Daí filmou no tamo outro dia. fazendo esses Y tudo, né? Pra ir juntando ela. Olha aí. Não tá tão ruim, cara. Tá melhorando. Tá melhorando, eu só preciso voltar a sair apertando. Estamos aqui. Vim só dar uma passadinha pra aqui, aproveitei pra filmar um pedacinho do episódio da BM aqui, Turbo. Liga aí, Luiz. Ligar? Olha o barulho que ela ficou agora. Ficou muito legal. O Luiz juntou os escapamentos lá, os 4 em 2 em 1. No caso, os 12 em 4 em 2 em 1. Só a palhinha. Passou já alguns dias aqui, chegou umas peças a mais, ó. Vamos olhar como é que tá. Como é que tá a dulha aí, ó. Do movimento aqui. Será que essa aqui funciona nesse episódio ainda ou não? Não sei, vamos tentar, né? Olha aqui, ó. Que legal essa admissão, né? Aqui tá, já tá com o motor então no lugar, já botou os E cabeçotes. olha só que louco, né? Isso é uma coisa que a gente nem conversa muito sobre, né? Mas esse motor aqui é um V8 6 litros, né? E aqui seria o pleno, né? Que a gente Sim. fala às vezes muito sobre o tamanho do pleno. Cara, não tem nada de pleno nesse motor. Porque aqui onde vocês estão nesse buraco, na verdade vai o intercooler. Ah, aí dentro. Vai dentro, olha só. Tá vendo ele aqui? Aquilo ali é aquela parte de cima, ó. Tá aqui o cooler, ó. Sim, Ele ocupa parte do pleno, entendeu? Tipo assim, então E o aqui? pleno desse motor é mínimo, aqui é a água. É. Então, na verdade, ele entra... A água aqui circula a água, é um interchiller, como é que chama isso aí? Não, isso aqui é o intercooler, mas ele vai fazer o interchiller. É. Isso aí é Esse é coisa outro pro assunto. próximo, essa coisa pro próximo. Daí ele vai lá pro radiador, tem uma bomba de água externa, né? Isso aqui roda separado, tem um radiador grande na frente do carro ali. Mas pulando do plano, cara, não tem nada de volume, né? É, né? O motor de Impressionante. 6 litros, 7 litros e o plano não tem nada. Né? Vocês viram já antes no vídeo aberto esse negócio, então ele pega e comprime. Baixa ele aqui pra gente mostrar. Ele pega o ar aqui, ó, pela borboleta, ó. Então a borboleta é antes do compressor, digamos assim, que nem se fosse uma Isso. borboleta antes do turbo, né? É, ele fica cavitando, né? E aí ele pressuriza com os rotores aqui pra dentro, passa pelo intercooler e vai pra dentro do motor. E joga lá pra dentro. Cara, e olha o tamanho do duto de admissão. Cara, não existe duto de admissão, é no cabeçote. É direto, né? Não, tá vendo? Aham. Ali é o cabeçote, cara. Tem centímetros o duto. É. Interessante, né? Tipo, e sinceramente não muda muito o comportamento. Tu pega um motor desse assim, com um blower assim, e sem o blower, tu passa ele no dinamômetro de potência não é muito diferente. Sim, É numa região muito similar. A diferença é que é muito mais cavalo porque o blower tem porra no ele ar. tá pressurizado. Mas né? ele não muda o comportamento do motor. Né? Ele literalmente multiplica o motor. Vamos se dizer assim, ó, esse blower aqui ele dá uns 15 PSI. Então é como se esse motor tivesse 12 litros. Sim, Por causa que ele dá essa pressão quase na lenta. Se eu abrir a Sim. borboleta, dá quase na lenta. isso é muito Então é como legal. se tivesse um motor de 12 litros.
Tá, e aqui a gente tá com os injetores, agora vai ter bico. Agora sim vai ter bico, olha só, novidade, né? Agora a gente fez essa mudança. Antes eu usava uns bicos de 80, esse inclusive é uma edição especial aqui, ó. 420. 420, esse aqui é o na verdade é um teste, né, que a gente fez. Exatamente, é o bico que nunca foi. A gente fez um teste, na verdade acabou decidindo por fazer, porque já tinha o 520 e o 320, a gente acabou fazendo o 320. né? Tinha o 720, 520 dele, não, vamos fazer a escadinha certinho, né, de 200 em 200. Mas a gente viu que não precisava, né, porque... essa aqui é muito próxima, né, esse aqui é muito próximo, então... Como esse jogo tá aí, nada melhor do que o botão que precisa. E até é o seguinte, no episódio de umas semanas atrás, aí nem sei quantas semanas, dependendo de como é que vocês vão ver esse vídeo, eu mostrei os bicos uns Bosch que eu peguei pra Mercedes cara, faz meses e meses. E eu tava, que é um Bosch 130 libra-hora, e agora eu fui fazer as contas, na verdade 130 libra-hora pra E85 não vai dar. Não vai dar, porque 130 libra-hora... Ou pressão lá em cima, não vai dar certo. Não dá certo, então 130 libra-hora vezes 4 injetores somente, dá 260, 520 libra-hora, que dá tipo uns 500 HP no E85, que a Mercedes tem que ter mais que isso, né? Senão não tem graça, né? E aí a gente vai botar o FT Injector de 320, que na verdade ele não é 320 libra-hora na pressão normal que a gente vai usar. Vamos usar 3 kg, 3 bar de pressão de combustível, que ele vai dar 230 libra-hora. Perfeito. E aí com 230 vezes 4 injetores vai dar os 900... vai dar por aí, dá uns 900, mil cavalos por aí. 900 HP, digamos assim, a E85. Sobrando, né? E aí mesmo que der menos... Provavelmente não vai dar isso, vamos ver. Vamos ver, né, esse bloquinho agora. Vamos ver se aguenta, né, o negócio. E aí vamos ver, vai dar pra botar, e vai ficar legal porque a baixa é boa. No meu Calibra lá, eu botei o FT Injector 320 e, ficou fantástico, assim. Não, na verdade eu até botei de 520 no Calibra. O teu era maior, e né? que dá uns 400 libra-hora de baixa e ficou ótimo. Muito bom. Quero ver nesse motor aqui, ó. Tá, vamos... E olha só que legal, eu não sei se tu chegou a falar isso quando tava no Corvette, né? Mas o V8, os cabeçotes ficam atravessados de lado, né? E daí o que acontece? Às vezes cria bolsa de vapor nas laterais. Então, tipo, no LS, é super comum porque é LS, né? Tu vê que as 4 quinas tem saídas de comunicação para tu comunicar tudo eles e voltar pro radiador. Porque daí se acontecer de criar um bolsão de quente aqui, pelo menos tu não vai criando cada vez mais vapor, né? Tu consegue recircular a água, né? Coisa que o motor em linha não tem, né? Então, um 4 cilindros, 6 cilindros em linha não precisa disso, porque o cabeçote é retinho ou quase reto. Né? Nesse caso, os dois cada um é para um lado, né? E bem deitado. Né? Tá, vamos montar esse negócio aí? Vamos tentar, né? Vamos lá, olha as peças aqui, não tem... Bom que não vai sobrar muito, já tá nos finalmente. E aqui, ó, enquanto que a gente tá esperando, ó, a BM tá lá, daqui a pouco a gente mostra uns detalhes pra ela, ó, e no meio do episódio aqui, vocês estão um furo aqui, ó, do Corvette, ó, tudo fora aqui ainda, mas isso aí é cena de outro episódio. E aqui, depois do horário, fazendo uma hora extra aí, Luiz? Fazendo um biquinho aqui, né, dando um carinho pra querida. Tá botando a correia agora do blower. Tem 45 mil volts o negócio aqui. Um monte de gente pergunta se a correia a verde é pra ser a melhor que tem, né? Essa aqui é a mais braba, né? Eles chamam de heavy duty e tudo mais. Não necessariamente né? Vamos ser bem sinceros. Mas ela aguenta mais, tá? Mas não é assim, o fim dos tempos, assim. Eu arrebento correia meio seguido nesse cara aqui, né? Então eu tenho experiência com correia. Eu boto correia original e ela dura menos. Mas a verde, assim, às vezes ela arrebenta do nada. E a original não. Essa aqui parece que ela é mais dura, sabe? Então a original, às vezes ela começa a se esfiapar, mas não arrebenta. Essa aqui normalmente arrebenta de vez. E o que tu acha que arrebenta? É um chicotaço, assim? Cara, acho chicotaço, porque só pra dizer pra vocês, ó. Desde que eu botei o blower e acelerei o blower, tá? Eu já destruí uns 4 ou 5 alternador. Destrói o rolamento do alternador. Caramba. A bomba d'água também já foi pro pau, os roletes também. Então, na verdade, é muita tensão, é muito pra um lado pro outro, né? Como é que eu resolvi o alternador? Esse aqui é aqueles com sprag. Ele só gira pra um lado, tipo catraca de bicicleta. Por outro lado, ele gira solto. Tanto é que tu consegue ouvir, se tu dá um girão no motor e tu tira o pé rápido, tu ouve... O alternador tá... É o alternador descendo. Entendi. Mas se tu botar o alternador pra segurar junto, ele força a correr, arrebenta a correr e arrebenta o alternador junto. Caramba. Então, tipo, é cheio desses detalhezinhos, né? E os bicos aqui caberam no limite, né? Mas tem que ser, né? Foi friamente calculado. O FT Injector ele é um pouco mais gordinho, digamos assim, que um Siemens ou um outro bico fininho daqueles, mas a altura é a mesma. Então, dos injetores altos, né? Eu tinha um bico bem menor, por isso que deu essa diferença. Vamos lá, queremos ver funcionando isso aqui. Eu tô louco pra ligar aqui. E eu vou mostrar ali a BM por baixo do escapamento. Boa, né? Foi um começo ali. Olha isso aqui, ó. Vocês viram antes o ronco dela, né? Como ficou legal.
É incrível como mudou de ligar, ó. Olha aqui o cano, ó. Então veio aqui, saiu 1, ó. 2, 4 e 12, ó. Então, na verdade, para entenderem, ó, é 6 cilindros de cada lado, né? Então é um 12, 4 canos, 2, 1. 12, 4, 2, 1. Esse aqui, que nem tem muita gente falando 6 em 2 em 1 no Opala, por exemplo. É mais ou menos isso aqui, um 6 em 2 em 1, só que aí mais um aqui, ó. Então é um 12, 4, 2 em 1. E cara, o barulho ficou incrível só por causa do, digamos assim, de associar os escapamentos, sabe? Explica aqui a teoria do... Vamos olhar de novo aqui então. Agora que tu já... O que mudou desde que tu começou a projetar o esquema aqui? Além de ter raspado essa turbina em tudo que é lugar já. Ah, isso aqui é sujeira embaixo do carro, né? Cara, eu acho que da última vez que tu me viu, eu tava soldando esse cara aqui, né? É. Então, tipo assim, eu já andei ontem. Ontem fui viajar, eu fui com ela pro aeroporto. Cano reto. Né? Cano reto, né? Maloqueiro, né? Cano reto. A ideia foi o seguinte, né? Ela tem o ronco meio estranho. Você lembra que a gente tá falando sobre o ronco estranho? E daí eu fiquei pensando, cara, num pau da goiaba, um V12, tem a divisão de tempo entre cada evento, não importa, assim, não tem muita diferença, porque ele não é o DeFi. Sim. Daí, tá, mas como é que eu faço então pra garantir que vai sair tudo igual? Faz Junta um? tudo. É. Faz um. Então o que eu fiz? Eu peguei, ele saía 4, né? Virou 2, 2 virou 1. Quando a gente ligou, a vela sobre o cara, é outro ronco. Inacreditável, né? É outro carro, tipo assim, sem sacanagem. Ela, quando tu acelera até entre 2 e 3 mil, cara, lembra uma Lamborghini V12. É. Tipo, o ronco é muito legal. Depois disso, porque o cano tá reto, não tem abafador, dá uns gritos estranhos, né? Mas eu acho que depois que botar a turbina e o abafador vai ficar com ronco de carro mesmo. E aqui então, como é que vai rotear? O que tu Cara, já... a minha ideia é o seguinte, ó, eu deixei mais longo porque eu tava em dúvida se eu queria fazer um 90-90, mas sinceramente acho que eu vou cortar mais curto. Vou fazer um 45 e ele vai passar aqui, ó. Bem aqui, ó. Eu botei um amortecedor mais curto para a roda não descer tanto, porque na verdade ela é baixa, não precisa, né? Então ele não pega, ó, tem espaço, ó. A ideia é que ele vem aqui, ó, retinho aqui, 90 pra turbina, vou até pegar aqui pra mostrar. A turbina já tá na posição que ela teoricamente vai ficar, ó. E daí ela vem aqui, ó. Então ele vem reto por aqui, faz um 90 e pega aqui nela. Sim. E daí aqui a gente junta ali naquele abafador, o abafador pendura aqui. Sim, abafador pendura aqui e vai reto. Isso, exatamente. Eu já te falei, né? Eu acho que vai ficar muito silencioso, se bem que esse abafador é quase direto, né? É direto, né? É, ele só tem aquelas, tipo um ressonador assim, né? De repente ele tira só o... É, porque a ideia é tirar aquele barulho assim, de quando tu tira às vezes o pé daquele barulho de Chevette com cano furado, sabe? E daí não dá certo, né? E aí? Isso que eu sou gemiseiro, né? Eu gosto de Chevrolet, né? Mas, cara, Chevette com cano furado não dá pra ver. Não dá antes tava um barulho de 3 Chevette esse negócio aqui. Sim, aí a turbina fica aqui. Isso. Filtro de ar não precisa então, né? Não, tem que botar, cara. Tu vai poder me zoar o resto da vida, mano. Olha só, né? Do lado de todos os negócios. Eu pego numa poça d'água pra jogar merda direto na turbina. Não é muita judiaria, né? E a wastegate vai ser onde? A wastegate vai ser aqui. Então, tipo, abafador, turbina e wastegate embaixo aqui, ó. Sim. Então, aquele cano que faz o 90... Aí vai ser reto na wastegate. Não sei se falou no início do vídeo, mas vai ser uma wastegate eletrônica de 60, né? Uma de 60. Então ele vem reto no wastegate, na verdade. Ela faz o 90 e sai no abafador ali, né mesmo? Sim, vai no juntar pé no dele, abafador. né? Faz o bypass, né? Tanto é que do jeito que tá indo, tá? Eu acho que eu vou terminar o escapamento antes de terminar o resto das coisas. Vou abrir o wastegate no talo, fazer que nem a gente fez com a Ferrari aquela vez. De andar com ela com a turbina, mas com o wastegate todo aberto. Sim, só pra sentir. Só pra... E daí continuo fazendo, daí faz pressurização. Porque eu também não terminei de botar FT, né? É. Tipo, comecei a puxar fio aqui pra lá, mas não tá rodando FT ainda. Bom, então é o seguinte, ó, nesse episódio a gente não vai ver ela pronta, mas é o primeiro... Não é um projeto fácil, né? Já demorou anos pra começar a mexer nela, agora... E ainda é só como é que a patroa libera terça e quinta de noite, né? Terça e quinta eu tenho meia hora. Então agora é o seguinte, vamos pelo menos funcionar, vamos funcionar a picape e vamos ver como é que ela tá. Vamos acertar o mapa por causa dos injetores agora. Eu tinha bico de 80 libra-hora, tá? Com 60 de pressão base, então eles eram tipo 96 mais ou menos. Tá, vamos calcular aqui. E daí agora, pra baixar essa pressão aí, eu vou baixar essa pressão. Vamos usar ele lá embaixo, vamos usar ele com 30 PSI. 30? 30. Tá. Então ele é 420 a 30. Tá. Tá aqui, a primeira coisa que a gente vai fazer, ó, vamos ler o mapa dele. Até pra ter uma ideia aqui, ó. Ele tá usando
70, 80% de bico aqui. Então aqui, ó, o que a gente vai fazer, ó? Como é que a gente calcula? Vou mostrar aqui como é que a gente faz, ó. O injetor que ele tem hoje, vamos ver se ele está configurado correto. O injetor que ele tem hoje, ele está com 768 libra-hora. 768 libra-hora dividido por 8 dá 96. Só conferir, 96 libra-hora por injetor. Ele falou que é um injetor que está usando 60 PSI de base, tá? Que é 4 kg, vamos fazer em quilos. 4 dividido por 3, que é a pressão referência, e tira a raiz quadrada, ó. Então 1,15, tem 15% a mais de vazão do que os 80 libra-hora. Então os injetores dele tem 92 libra-hora, então tá coerente aquilo ali. Então ele tinha injetores de, digamos assim, 92 libra-hora. Agora o que ele vai botar é um 420 libra-hora, que nem eu comentei antes. É um injetor que a gente fez um protótipo, porque a gente acabou não comercializando. A gente tem o de 520 ou o de 320. Mas o que a gente vai fazer agora aqui, ó? Esse injetor de 420, ele é feito a 6 bar especificado. Então ele tem 420 a 6 bar. A gente vai botar 2 bar. Então 2 dividido por 6, que é a pressão nova, dividido pela pressão referência. E tira a raiz quadrada disso aqui, ó. Então 0,57. Então esse injetor, ele vai ter 57% da vazão do injetor da pressão original, que no caso é 420. Ele vai ter 242 libra-hora. 242 libra-hora dividido por 92 libra-hora, que era o que tinha o dele antes, o mapa dele vai ficar vai ter 2,6 vezes mais combustível. Se a gente inverter isso aí, o mapa dele vai precisar, digamos assim, multiplicar por 0,37, 0,38, tá? Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Vou vir no mapa dele principal, ó, e vou multiplicar aqui, ó, por 0,38. Será que vai dar certo isso aqui? Ou seja, vai estar tirando 62% do mapa, ó. Com isso, ele chegou a alguns pontos aqui, ó, que ele ficou... Qual é o vácuo na lenta desse carro? Ah, é bem pouquinho, tipo 2, 3 pecinhos no máximo. 2, 3 pecinhos, tá. Então ele vai ficar nessa zona aqui assim. A gente sempre tem que olhar, ó, o FT Injector a gente sabe que ele não trabalha abaixo de 1,6 milissegundos mais ou menos, tá? Então assim, é sempre bom olhar essa zona aqui, ó. Provavelmente aqui é bom deixar tipo assim... Vamos interpolar aqui, não vamos deixar ele baixar de 1,6, ó, que provavelmente vai ficar melhor, ó. E aí, vamos ver. Então, basicamente fiz essa alteração assim, e aqui pra baixo ele provavelmente nem chega, então deixa assim. Eu vou botar aqui, ó, vou trocar o nome do mapa. FT Injector. E aí o que eu vou fazer aqui, ó, como ele trocou o tamanho, ó, então por exemplo, ó, era 242 libra-hora, né? Vamos só conferir 2 dividido por 6 raiz, não, 2 dividido por 6 raiz quadrada vezes 420. 242 libra-hora vezes 8 injetores, tá? Agora ele tem 1939 libra-hora. Então, fuel inject aqui, ó, 1939. O fluxo total. Isso aqui não altera o mapa, tá? Então, o que eu vou fazer agora aqui? Eu vou salvar esse mapa. Tu mudou mais alguma coisa no carro, não? A borboleta é maior agora. Ah. A borboleta era 90 mm, agora é 105. Tá. Mas isso... Então o que vai acontecer é que provavelmente vai ficar com uma lenta meio alta, uma besteirinha, mas nada do outro mundo, né? Isso aí a gente vai ter que aprender como é que essa borboleta se comporta, né? Sim. Inclusive eu nem testei o PID dela. É. Né? Então quando vê ela vai ficar completamente loucura. Sim, tá. Quando tiver linha de combustível a gente pode fazer o teste com ela, né? Sim. Então... Ela não tá viajandona, tem que calibrar ela. Vamos acabar de montar aí, daqui a pouco a gente bate arranque. Já temos aí... Já estamos botando os fluidos. Os fluidos.
Então tem arrefecimento do blower, transmissão, porque a gente também fez isso, né? A gente, o Fernandinho quebrou um galho pra mim e a gente trocou o chicote da transmissão. Ah, é? Por causa que ele vaza, vai ficando velho, passa pelo conector. Ah, é? E essa aqui, quando eu chegava em casa, eu estacionava ela com a bunda pra trás, o Aham. olho eu ia pra trás, cara, fazer uma poça embaixo dela. assim. Pelo chicote. Pelo chicote. Deixa eu ver. Foi no dia que eu parei. É. Mas ali não tem nada de transmissão. Não tem nada, porque eu fazer uma poça bem ali, bem no conector. Daí tem que trocar o chicote inteiro, porque na verdade é a vedação do conector, né? Cara, ficou muito legal esses injetores aqui, né? Pá, tá louco, deu um grau ali, né? Tá assim vermelhinho. Cara, deve ficar muito legal. Só que é o seguinte, eu acho que eu vou ter que botar um blower maior agora. É, também acho. Até eu achei estranho ter um mapa de 1 kg só, Luiz. Isso é meio pouquinho, né? Ah, mas só tem 6,5 litros o motor, né? Mas sabe que eu tenho procurado, porque tem um degrau acima, esse aqui é de 2,3 litros, né? Aham. O de 2,9 entra aqui. Oh. E daí eu não precisaria fazer muita coisa, mas os caras querem muita grana. Ah, e aqui, ó, quem sempre pergunta, ó, esse Nissan aqui do... Ah, o que já tá com tampa de válvula fora aqui? Ah, sei lá, né? Pois é, ontem tava funcionando, já tá com a tampa de válvula fora aqui, ó. O nosso amigo Garrett, né? O troço funciona e já sai dando nos cortes, É. tentando fazer drift, né? Já tá com as tampas de válvula fora aqui, alguma coisa já deu, mas ele funcionou ontem esse carro aqui, ó. Até andou se deslocou com a própria força ontem. Chegou, né, eu vi. E é legal esse carro, cara, eu acho muito legal essa roda aqui. Cara, esse carro tem um shape assim, muito legal. E é um RB25, ó, turbo, né. E até tá com 2 wastegate Tial normal aqui, ele vai botar 2 eletrônicas agora também. Tá todo mundo louco pelas wastegate eletrônicas. Aqui o típico carro de mecânico, ó. Esse carro ele é misto, né? A traseira e a frente são de gerações diferentes. Sim. Eu não entendo muito, mas eu lembro que veio um cara aí que entendia tudo e falou, isso aqui é dessa geração. É, ele é um S14 com S15, né? Uma coisa assim, né? Esses dias eu falei que ele era um Silvia e me corrigiram, ele disse que não é um Silvia. É um 240SX com traseira de não sei o que. Em frente de Silvia, né? Um negócio assim. Botem nos comentários aí quem é os entendidos aí de... Mas vou te dizer, ficou muito legal. Ficou, né? Ficou muito legal. Muito legal, né? O carro é Cara, a bem- roda, eu acho essa roda muito Cara, legal. essa roda é muito legal. Se ela não fosse cromada, ia ser perfeita. É, ela polida não tá tão legal. Se pintasse tipo da cor da Ferrari ali, uma coisa assim. O miolo, pelo menos. Né? É, mas a borda também, não sei. É que é legal esse bordão, né? Cara, o bordão é muito legal. O bordão é muito legal. O bordão é 2 andares, né? É verdade. Muito legal. É legal. Bom, vamos ver se esse carro funciona aí. E o Mazda do TK aqui sempre presente aí. Tem que andar mais com esse carro TK. Vem aí pra dar umas voltas com o carro. Tô te esperando, não vou ficar limando o carro por ti aí. Aí, ó, volta aqui, ó. Essa Corvette aqui é do... Eu comentei no outro, né? Já botaram o motor. Aí, que é do... Botou o motor 6.2 de Corvette mais moderna, ó. Motor de ferro velho. Ele pagou... Quanto é que ele pagou nesse carro aqui? Qual? Essa Corvette vermelha aqui, C5. Ele pagou acho 7 pila nela. 7 mil, né? É 7 mil. Ela tava com o motor quebrado, com a biela pra fora, né? Tanto é que foi ver o motor e deixou lá, porque não tinha solução. Ele só trouxe os cabeçotes, mas o cara deu pra ele um bloco de caminhoneta, né? Tipo essa aqui, só que é pequenininha, né? O 5.3. Mas ele foi esperto, né? Porque o bloco de caminhoneta é muito pesado, né? Daí no Corvette ele fica muito pesado no nariz. Sim. Daí ele fica ruim, né? Ele não entra na curva e quando entra ele sai traseiro. E ele comprou um 6.2 de um Camaro moderno, ou de uma picape moderna, né? Que é todo de alumínio. E aí ficou... Então na verdade ele tá melhor do que era, né? Porque ele era um 5.7, agora é um 6.2. Esse cabeçote melhor, né? Tudo quadrado. Funcionou ontem também, mas também deixou uns fios meio perto dos escapamentos. Derreteu os fios. Saiu na rua, derreteu os fios, tudo tá ligando agora de novo. Ah, e esse aqui ele... botou aquele comando de LS7 que tu me deu. Ah, é? Porque era o único que cabia. É o comando então que era do meu, ele é do meu... Do teu Corvette preto. Do meu Corvette preto aqui, Isso, eu tava salvando pra botar algum projeto. Eles tiraram o VVT e ele me ligou assim: cara, tem uns comandos aqui, posso pegar. Meu, só não pega do LS7. Pegaram esse. E daí ele, não, esse aqui eu tenho certeza que não é. Me manda uma foto, já tava no motor, né? Mas isso aí é o do LS7, cara! Ah, o que eu vou fazer? Né? Mas comando original é tão barato, né? Que eu comprei do Corvette ali é $120 um comando zero original. É, que aqui, esse carro aqui, o cara fez o que dava do mais barato possível. Sim. Né? Então, tipo assim, até o óleo é o mais barato que tem. Né? Tudo naquele carro ali é o mais barato que tem. Então, tipo assim, comando era ele, ou esse ou ele ia no ferro velho pegar Sim. um, assim, sabe? Então, tipo, Já tava desolado.
fachada. Era que ele encontrou, ele até ficou feliz aí. Ah, Aí, na hora que ele falou que era. O comando do LS7 é brabo, hein? é, né? Pro original é muito mais forte que do Z1 que tu botou, por É? exemplo. É muito mais forte. É tipo, Sempre que ele é aspiradão, né? é 215 na admissão, 230 no escape. Não é bobo, não, cara. Não é nada, né? O melhor foi o Luiz falando. Ó, pera aí. Agora, patroa ligando. Todo mundo. Oi, amor. Oi, o cara já pegou o pedido, então mais uns 15 minutos deve estar chegando aí. Ah, muito obrigado, amor. Os nuggets é pra ti, tá? Pros outros é batatinha frita. Ah, tá. Então eu não posso comer batata frita, amor. Não. Por que não, amor? Você tá me chamando de gordo? Não, tu faz dieta. Então tá. Tá com a porta da garagem aberta aí? Aqui tá. A gente tá com tudo aberto aqui, um ventão. Tá, não, só pra ele entender. Tá. Beijo. Ó, muito obrigado. Te amo, viu? Te amo, beijo. Nem desconfiou. Fez bonito, inclusive. Outra. Uma declaração na internet. Normalmente quando a mulher liga, o cara tá mais tarde na oficina, assim, não é notícia boa. Se ela tá ali. Mas é o Cara, seguinte, se ela mandou sabe por quê? comida. Sabe por que eu tô tranquilo? Eu tenho 2 filhos pequenos em casa. É. Não, mas se ela mandou comida, ela também tá aprontando alguma, viu, Luiz? Cara, eu tô desconfiado, porque assim, ó, toda vez que eu venho, ela nunca compra comida, tá? É, hoje E ela daí ela vem, não, eu mando comida pra vocês. autorizou o Luiz vir ficar de noite, Cara, ainda mandou comida, Cara, ligou, aí tem, hein? chamou de amor. Chamou de amor umas 3 vezes. Eu normalmente já só falo uma vez. Bom, se esse for o último vídeo que vocês veem o Luiz participando aí, vocês talvez podem concluir. Ó, já as sabe. suas- Ó, não vai ser ela, né? Não sei. Enquanto eles estão trabalhando lá, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou ligar a BM aqui, vamos fazer aquele negócio do cold start aqui, filmar ela, o barulho dela batendo arranque. Cara, o negócio berra mesmo, hein? Pior que tava girando ali 3, 4 mil assim. Como é que mudou tanto o barulho desse negócio? Não dá pra acreditar, né? Como o escapamento faz diferença, né? É, muito diferente. Legal. Porque a gente quer ver turbo ainda, Luiz. Agora tem que... Mas vamos acabar um carro de cada vez aí, ó. Eu quero ver esse negócio turbo. Turbo vai ser legal. E aí, mangueira nova de combustível? É, algumas, né? Olha, vem aqui, tu tá botando óleo do câmbio, eu já botou uns 60 litros aí. É que ele mudou o cárter. Pois é, e o que esse óleo todo no chão aqui em volta de ti, hein? Já fiz essa, mano. E já fez. É tipo eu enchendo o tanque da Ferrari aquela vez. Que vergonha. Uma vez tinha um vazamento no tanque da Ferrari ali. Fui encher e entrou uns 70 litros, 80 litros e quando eu vi tava molhando os pés já. Tá quase. 2, 3 conexão. Ave Maria pra não vazar nada. 2, 3 Ave Maria. Né? É. O que pode dar de errado? Vamos começar esse cara aqui. Aqui. Aprendi o palpite do bloco pra cima. Sem problema. É. Vamos descobrir o que tá acontecendo, né? Ó, que horas são? A hora que meu relógio acabou a bateria já. Eu não faço ideia, cara, assim. Ah, 10? Eu não sou nem Ah, é. 11, cara. Ah, 10h58 aí, ó. Ah, não. Pô, eu achei que já é tipo 1 da manhã, alguma coisa assim. Boaça. A few moments later. Bom, é 1 da manhã já, ainda estamos aqui. Ficamos 3 horas tentando ligar 2 mangueiras aqui. Sacanagem. Ah. Aí é fogo, né?
Ô, É louco. pra isso que serve os amigos. Não precisa mais de luz pra isso. Mais fácil. Cadê os extintor? Traz os extintor aí perto. Primeira coisa, se pegar fogo, empurra a Ferrari pra fora. E tira o motor do C8 pra fora também. O resto pode deixar queimar, né? Aí o extintor, esse é o do bom? Esse que é o cromadinho. Vai ficar mais chique. Estamos devidamente seguindo as regras. Dá pra ligar as bombas então? Já vazou? Dá pra sentir forte o cheiro aqui. Vazou nos pés ali, o cheiro tá forte. Como é que é? É, tá solto. Deixa eu ver. Vai mexer com a mão. Cheirinho de álcool é bom. Porra, é bom, né? Isso que esse álcool não é bom que nem o álcool do Brasil. É. né? Mas é muito bom. Gasolina, fedor. Cara, é a parte que não tem pressão. A parte que tem pressão eu não vi vazar, então isso é um bom sinal. Mas pingou muito não? Só barra. Não tava apertado. Tipo, jorrou. Não tava apertado. Tava só encostado. Ó, ainda tô esperando o ar aqui torto. Vamos lá. Tá vendo a pressão de combustível aí? 35. 35? É. Tá, desliga a chave. Vou testar os injetores aqui, ó. 1. 3. 5. 5? É. 7. 2. 4. 6. 8. Tá, então pito, bobina, tá tudo certo. Bater arranque? Tem tempo? Tu botou, ligou a bomba? Vou ligar. De repente desligar os faróis. Também é uma. Mas ele liga sempre no... No automático, né? Não Eu sabe. acho que eu passei na frente do sensor. Tá, vamos ligar a bomba. Pressão de combustível. Tá no par aqui mesmo. Lá pra cima. Tá. Só bater? Quem é que pega o extintor? Será que vai funcionar? Vamos tentar. Pera aí. Ah, tu mexeu nos tempos de partida? Não. Vai ser tipo um quadrilhão de combustível. Divide pela metade já, de É. repente. A rápida também, né? É. 8. Ia dar aquela... Ia dar aquela... Tá. E onde é que tá essa partida? Divide pela metade. 0,3 acho. 0,34. E... Pô, 100 milissegundos, que loucura. Mas ligava frio que era um tesão. Tipo assim, ó. É. Era Vai bater. 5 graus na rua, era... Já caía na lenta. Já podia sair andando. É coisa mais gostosa de andar no troço, meu. Bah, do jeito que ela tava tesão. Tipo assim, tava parecendo original. Tá. Vamos lá. Tá. É o que a gente tá mudando de posição, né? Meu túnel agora. Vamos lá. Ligar o datalogger. Pronto? Ó. Ó. Não tá tão errado. Meio alta a lenta.
cilindro falhando. Tem o cilindro falhando, olha a sonda, tá meio estranho. Começou a ficar mais pobre agora. É, mas a lenta dela é tipo uns 60, uns 70 falhando. Ah, é? Ela é assim. Ah, tu faz a lenta assim? É, ela faz a lenta. Mas funcionou, pelo menos. Olha aqui, ó, água aqui, ó, radiador. Transmissão. Mas é transmissão. Sangrou, menstruou. Radiador de transmissão. Fizeram mods. Mas o que será que houve aqui, cara? Porque a gente não mexeu nisso. Como é que é? Ah, não. Será que furou o radiador? O dia que caiu deu uma casa. Ah, tá brincando. O que aconteceu? Não, eles mexeram no macaco um dia pra não sei o que e ela caiu do... Eu não tava aqui. Hã? Eu não tinha visto. O macaco foi e pegou 2 radiadores. Furou o radiador de água. Transmissão. O óleo de transmissão e o óleo do motor do lado. Eu chuto que ela tá pobre pra dedéu. Parece que tu dá borboleta, ela não liga, e quando tu dá o prime, ela liga, parece. Eu botei mais tempo de ação. Mas quando ela liga, acelera, ela não parece estar falhando. Ela começa a falhar quando... Mas ela... meio estranho. Tá Tenta aí. desligando a bomba, tá fazendo uma Dá uma olhada tu aí, tu que é o dono. Ó, então olha, mas o que fizeram? O que tu fez? Isolou o radiador? Não, só apertou. Ele soltou Ah. quando bateu. O radiador não furou. Ah, não furou? Não. Só soltou a conexão. Quer ver? Tá, pode ligar. Aí, ó. Nada melhor que o dono do carro para dar o carinho. Funcionou. A borboleta é maior, né? Por isso que ele tá com a lenta mais alta. Cuida da correia, sai do caminho da correia. Cara, lisão, hein? Lisão, hein? Tá liso, né? Tá? Baixar a lenta. Qual que é a lenta que tu deixa normalmente? Ah, uns 800, 900. A borboleta é bem maior, né? Ó. Show? Aí, ó, 90 de sonda. Agora eu tenho que voltar a abrir mais a borboleta tirando mais. Sim. Bom, encerramos aí o episódio, né? Ó, Episódio funcionou. Não funcionou. Um episódio especial aí de mostrar os projetos do Luiz. Ó.
O da BM eu acho que é o mais Cara, desafiador. Cara, eu tô louco pra ver se tá funcionando. Não, Lá quando a turbina estiver apitando. E eu vou ser sincero, quando a gente ligou ele com aquele escapamento aberto, eu perdi as esperanças, achei que ia ficar uma merda. Eu falei pro Fernandinho, cara, que decepção, mano. Tipo assim, parece 2 Opala original, né, com cano furado, tipo, era horrível o ronco. Ele, cara, eu comprei um V12 pra isso, não, por favor. E daí, não, vamos tentar salvar. Ficou legal? Não, Os dois ficou top Sim. demais. Nossa, Não, e quando juntou os capos, eu quero ver pá, quando ficou botar o legal. turbo ali, vai rechear perfeito. Quando vinha a pressão ali, 1 quilinho. Beleza. E aqui funcionou, né? Então tá, agora Projeto. detalhes, né? Vamos fazer detalhes, ela volta pra rua. Bom, muito obrigado aí quem assistiu até o final. Eu acho que as sagas dos carros do Luiz, todo mundo pede sempre o Luiz participar. E agradecer a Natália, participação especial e por ter autorizado o Luiz a vir hoje aí. Acabou o carro aqui, então show de bola. Muito obrigado a todos. Deixe nos comentários aqui que vocês querem ver mais e até a próxima.